Um homem desprezou você, talvez com razão, talvez porque você fez algo, eu fiz algo de errado, causei algo no coração do meu irmão. Talvez não, ele simplesmente nos abandonou. Talvez você olhe para dentro de si e diga: eu me desprezo por isso e por aquilo. Por favor, não tenha medo de se aproximar, não tenha receio de se aproximar. Venha para Deus olhando para Cristo. Pois naquele monte chamado Gólgota, e sobre aquele pedaço de madeira que foi chamado pelos judeus de maldito, estava o ser mais belo e precioso do universo, sendo afligido, transpassado, sofrendo e recebendo o cálice da ira de Deus. Ao mesmo tempo que ele estava gritando aos nossos corações: vocês não foram desprezados, vocês foram aceitos por Deus. Se aproximem, venham para perto dele, vocês nunca mais serão desprezados. Mas preste atenção, como foi que Deus fez isso? Para que você não fosse desprezado por Deus, Jesus foi desprezado pelos homens. Para que você não passasse a eternidade longe, afastado da glória de Deus, Jesus foi temporariamente abandonado naquele mundo. E ele fez isso para não desprezar você. Como é que você vence o desprezo? Celebrando a aceitação de Deus. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você deixou de fazer, você tampouco sabe de toda a minha vida, mas de uma coisa eu sei: em Cristo Jesus, o mais vil pecador é perdoado. Um dos pontos mais altos da viagem que fizemos a África, em geral, você mencionou a oferta dos nossos irmãos. Vem aqui uma foto da graça de Deus. Quando nós estávamos evangelizando uma aldeia muçulmana sem estrutura alguma, e fizemos uma EBF debaixo de muitos pés de caju, muitas crianças, as meninas ensinando, brincando, pregando com tradução. Eu e o irmão Geraldo trabalhando na construção, vez por outra estávamos com elas, e eu estive num momento muito importante para mim. Por quê, queridos? Porque parte da cultura muçulmana da África Ocidental é bastante dura e feia de se ver. Por exemplo, as crianças entre 8 e 10 anos do sexo masculino são retiradas do convívio de sua família e do convívio de sua aldeia. E os meninos vão viver no mato, na selva, onde por meses ficam e passam pela circuncisão. Se não passarem por isso, não podem viver na aldeia. Não há nenhuma higiene, não há nenhuma preparação. E eles ficam lá como quase bichos. Não podem ter contato com a aldeia, não podem brincar com os amiguinhos. Eles vestem uma roupa especial, branca, para serem notados. Pode parecer uma honra para eles, para mim pareceu um desprezo. E em dado momento nós estávamos ensinando as crianças, e estes desprezados estavam longe, distantes, não podiam participar da brincadeira com as crianças, não podiam pular, não podiam ouvir o Evangelho, eles estavam à margem daquele grupo. E eu notei, queridos, quando Taizinha percebeu os meninos lá do outro lado, e ela abandonou o grupo maior, se voltou para aqueles que estavam distantes, e ela começou a dançar e a gesticular, pensando neles. Um deles se levantou à distância e começou a imitar
imitá-la, acompanhando os seus gestos e participando da brincadeira. Era como se ela estivesse dizendo para aquele menino: você não está distante, você não foi desprezado, eu gostaria que você estivesse aqui. E aquilo para mim foi uma foto da graça de Deus. Amém. Porque em Cristo Jesus, Deus nos disse: vocês podem passar do lado de dentro da brincadeira santa da Trindade, vocês podem entrar para a economia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vocês podem se aproximar da santidade sem medo. O grande sinal da aceitação de Deus, queridos, foi pendurado naquele madeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Celebremos a aceitação de Deus. Talvez muitos olhem para você e digam: eu não te aceito, eu não te quero. Celebre o fato do Deus Santo ter dito: eu quero você. Amém, amados? Nós vencemos o desprezo dos homens, desfrutando desta aceitação de Deus. A segunda resposta que eu coloquei no nosso boletim diz assim: nós vencemos o desprezo quando desfrutamos da força do Senhor. Nos 2 primeiros versos, o salmista nos levou às portas da sala. Você pode até imaginar, ele está ali parado, talvez sentado, aguardando o movimento das portas, aguardando o estender do céu. Ele quer entrar, mas não sabe se pode. Ele quer o cuidado do Rei do Universo, mas espera atentamente as portas. Mas ele não quer, perceba, o cuidado de Deus apenas de uma dimensão transcendental. Ele não vive numa bolha, ele não vive no céu, ele está na terra. Ele quer a aceitação de Deus, ele quer a certeza de que Deus o ama, mas ele também quer ajuda diante dos desprezos terrenos. Por isso ele clama, por isso ele grita e diz no verso número 3: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Perceba, 2 vezes a palavra misericórdia, 2 vezes o sinal de exclamação aparece. Ele pede por uma ação divina, e ele não quer que esta ação demore, ele precisa de uma ação divina agora, hoje. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia de nós. Por que ele precisa de misericórdia? Diz ele: porque já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. O seu desprezo está enraizado na terra. Embora ele seja aceito por Deus, ele sente o furor dos olhos altivos e arrogantes, e ele quer saber como lidar com isso, como suportar isso, como viver com um ambiente assim. Tal expressão, já estamos cansados, traduz um termo hebraico que fala de saturação. É como se a chuva tivesse caído sobre a terra por dias, e agora já faz dias que ela se foi, mas o seu efeito permanece, a terra está encharcada. O salmista está dizendo: o ato do desprezo foi antes de ontem, mas o sentimento do desprezo ainda machuca profundamente. Eu não sei como suportar. Tem misericórdia. Se foi nos dias da Babilônia, você pode ter um vislumbre disso ao ler o Salmo 137. Como vamos cantar em terra estranha? Como vamos cantar para aqueles que nos escravizaram? Se for nos dias de Neemias, como reconstruir a cidade com as nações vizinhas que nos
Se foi nos dias de Ezequias, como, Senhor? Como vamos confiar em Ti? Se Senaqueribe está diante de nós como exército incontável. O fato, queridos, é que ele está cercado por uma ou outra das situações e ele não sabe como suportar. Ele clama por força. Se na primeira divisão eu tratei mais da aceitação de Deus, nesta divisão eu preciso tratar do desprezo humano. Como vamos enfrentá-lo? Precisamos de força, Deus. Mas nós precisamos aprender que a força muitas vezes surge nos tempos de fraqueza. Tome, por exemplo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Getsemane, horas antes de sua execução, ele sabe que vai ser desprezado pelos homens, ele sabe que vai ser cuspido, ele sabe que vai apanhar muito, ele sabe que será pregado naquele maldito madeiro, ele sabe que os homens vão menear sua cabeça, ele sabe que os homens vão brincar e chacotar o seu nome, ele sabe disso. Antes, porém, ele vai ao jardim das oliveiras e pega os seus amigos, orem comigo. E o texto diz que eles não puderam orar. E por isso Jesus passou algumas horas agonizando, antevendo o desprezo horrível da cruz. Mas Lucas nota algo que nenhum evangelista notou, nenhum dos outros. Lucas diz que do céu desceu um anjo para fortalecer Jesus. Nada mais ele nos diz. Não sei se o anjo apenas se colocou ao seu lado, como que dizendo: os céus estão contigo. Não sei se o anjo tocou o seu ombro e o fez sentir a presença dos céus. Não sei se o anjo disse: Jesus, lembre-se, depois do sofrimento haverá a alegria dos redimidos para sempre. Não sei se ele disse: Jesus, o teu sofrimento vai durar apenas algumas horas, mas o Senhor vai voltar, e ao voltar, o Senhor vai invadir os céus e glórias outra vez, e agora com muitos irmãos. Não sei. O fato é que o anjo apareceu para fortalecer Jesus. Ao término deste momento, Jesus se levanta e diz aos seus discípulos: vamos, pois a hora escura chegou. Resolutamente ele vai à cruz, sem pensar em voltar atrás. Nós nunca estaremos sozinhos. Nos momentos de desprezo, Deus sempre levantará alguém para nos ajudar. Você se lembra daquele amigo que surgiu do nada? Você se lembra daquele telefonema que veio no meio da noite? Você se lembra daquele irmão que te deu ombros na noite escura? Talvez você diga: não, eu não me lembro. Mas você se lembra daquela alegria invisível que invadiu o seu coração quando você estava de joelhos clamando ao Senhor: vem aqui, ó Deus, eu preciso de Ti. Mas nunca estamos sozinhos. Tome outro exemplo: o apóstolo Paulo, quando escreveu sua segunda carta aos Coríntios, lá para o fim da carta, ele abre o seu coração para falar de algo constrangedor. Ele disse que o Senhor o levou ao terceiro céu e lhe permitiu ver visões que não podem ser colocadas diante dos homens, mas ao voltar, ele recebeu o que chamamos de espinho na carne. Você vai passar todos os seus dias procurando esse espinho e talvez não encontre. Eu também não sei. Talvez fosse uma doença, quem sabe uma fraqueza, um pecado, uma tentação. Não importa. O que importa é que Paulo descreve como um anjo do inferno que vinha para bater na sua face, como que para humilhá-lo.
O que importa é saber que isso era tão terrível que o apóstolo ficava de joelhos 3 vezes por dia, clamando a Deus: Senhor, não me deixe com este espinho na cara. E qual foi a resposta do Senhor? Paulo, eu não vou tirar você. Eu vou acrescentar algo muito melhor. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo ainda foi humilhado por aquele espinho na cara. Paulo ainda foi desprezado e desprezou-se por aquele espinho na cara. Mas uma coisa ele sabia: Deus estava com ele. Em vez de chorar tanto por isso, pelo desprezo, reclamar tanto, por que não adoramos mais o Espírito Santo que nunca nos despreza? Os homens se vão e muitas vezes nós queremos ir. O Espírito Santo não. Ele sempre está conosco. Ele jamais nos abandonará. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Tome outro exemplo de Paulo. Nós temos ainda quase 15 minutos. Está preso em Roma, comendo pouco, sem nenhuma liberdade, ou quase nenhuma liberdade. A igreja de Filipos envia um homem chamado Epafrodito, pode ser o nome do seu próximo filho, com donativos para o missionário e com interesse de cuidar da vida do seu pastor. Como é que Paulo está agora vivendo esse desprezo? O homem que deu sua vida por Cristo, o homem que plantou mais igrejas por Cristo, como é que Paulo vai terminar? Aí Paulo diz: paradoxalmente, eu estou preso no primeiro capítulo, mas o Evangelho está solto. As minhas cadeias têm contribuído para o progresso do cristianismo, pois dia a dia os soldados romanos se rendem ao senhorio de Cristo. No capítulo 4, Paulo diz: olha, eu estou vivendo dias de desprezo, eu tenho pouco, quase nada, eu estou perante o julgamento que pode resultar na minha morte. No entanto, eu descobri o segredo para viver contente em toda e qualquer situação. O segredo é este, Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu posso suportar o desprezo de César. Sabe por quê? Porque eu tenho o favor de Deus. Eu posso suportar o desprezo dos soldados. Sabe por quê? Porque eu tenho o amor de Jesus. Eu posso estar preso fisicamente por trás das grades, mas o meu espírito está livre do pecado e do juízo. Eu posso estar caminhando para a própria morte, mas que ela saiba, eu não morrerei, porque morri em Cristo e ressuscitei para Cristo. Paulo está desprezando o desprezo. Amém. 1 Coríntios capítulo 15: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Vem, pode vir, pode se aproximar, porque a morte foi vencida na morte de Cristo. Nunca mais eu morrerei para sempre. Condenação ou acusação do diabo? Paulo diz aos Romanos no capítulo 8 que ele venha e que ele me acuse, mas que ele saiba que não fui eu quem me salvei antes, foi Deus quem me justificou, ele que me escolheu. Dificuldades, escassez, venham, eu suportarei a todas, porque aquele que suportou a maior de todas por mim não me desprezou. Ele está comigo. Amém, querido? Amém. Graças a Deus. Nós todos enfrentamos o desprezo. Desde a infância,
nos jogos escolares, no olhar do tio, até a idade adulta, no abandono do cônjuge, na traição do amigo, no desprezo do patrão. Vamos resolver isso na aceitação de Deus. Charles Spurgeon foi o maior pregador do século XIX, por isso tinha muitos compromissos. Mas ele era pastor de igreja, amava ovelhas, amava visitar os seus irmãos, tirava tempo para orar com os enfermos. E ele gostava especialmente da casa de um camponês que vivia nos arredores de Londres. Sempre que estava abatido, ele corria para lá para visitar o irmão, pois sabia que o irmão lhe comunicaria alguma bênção espiritual. E certa vez ele esteve com este irmão quando escutou do irmão: Reverendo Spurgeon, o diabo esteve comigo outro dia. Se eu estivesse lá, eu teria me arrepiado todo. E o que foi que ele lhe disse? Por que ele veio? E o irmão disse: ele veio para me acusar. Ele passou diante dos meus olhos os meus piores pecados. E ele me disse constantemente: você não será aceito por Deus, pois é um pecador. E isso, disse o irmão, durou boa parte de uma noite. Até que de repente ele disse: então, reverendo, eu me lembrei de Cristo. E eu comecei a meditar no que ele fez por mim na cruz do Calvário. E Spurgeon disse: o que você falou ao diabo? Ele disse: nada. E o que foi que aconteceu? Ele disse: o diabo se foi, porque ele sabe, como todos os cristãos, que eu fui salvo pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Não pelo que fiz, não pelo que deixei de fazer. Eu fui aceito por Deus, através de Deus e para Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Celebremos isso. Talvez você seja desprezado ainda muitas vezes pelo próprio fato de ser cristão. Jesus disse que o mundo nos odiaria. Talvez por erros, pecados, faltas. Talvez sem erro, pecado ou falta você seja desprezado. Eu certamente serei mais algumas vezes, quem sabe muitas. Mas que eu e você corramos para a presença do nosso Deus e lembremos constantemente do nosso coração: em Cristo Deus nos aceitou para sempre, sem devolução, sem esse negócio de dizer eu não aguento mais você, sem esse negócio de dizer olha eu não suporto você. Por pior que eu seja, Cristo jamais vai me desprezar. Mas às vezes o pecado entra só rasteiramente e a acusação vem depois. Humilha, despreza e joga no seu coração a sensação de abandono e desprezo divino. Isso só dura alguns minutos. Pois se você se colocar de joelhos e pedir perdão, diz João na sua